Mais uma entrevista aqui do Palavra de Mestre. Para você que me acompanha, sabem que eu trago sempre um cara de alguma empresa que criou algum negócio, um especialista em alguma área. E hoje eu estou aqui com o Ked, ele é cofundador da Raccoon, a melhor agência de marketing digital da América Latina. Vocês vão saber o porquê, não sou eu falando isso aqui. É um prazer ter você aqui comigo, Ked. Valeu, cara. Primeiro, agradeço muito o convite aí. Falar que é um prazer estar trabalhando e estar participando aí do projeto junto contigo. Te dar os parabéns por tudo que está sendo feito aí. Muito legal de ver que tem conteúdo de alta qualidade para quem está a fim de empreender, que faz muita falta e faz muita diferença também para quem está começando aí. Cara, obrigado você por estar aqui comigo. E hoje a entrevista vai ser diferente aqui do que vocês estão acostumados um pouco no canal. A gente vai dividir isso aqui em duas etapas. A primeira, ele vai contar um pouco da Raccoon, como começou tudo isso. E eu tô super curioso também, porque a gente começou junto a trabalhar uns 10 anos atrás na mesma empresa, a gente separou um pouco o caminho e agora a gente está no mesmo caminho de empreender. Então eu tô, assim como vocês, eu estou muito curioso. E a segunda parte da entrevista é uma parte mais mão na massa, para que vocês coloquem a partir das dicas deles, de marketing digital mesmo, coloquem a mão na massa e comecem a aplicar hoje no negócio de vocês, mas um passo por vez. Ked, como que começou essa história de Raccoon? Quando foi isso? Como foi essa entrada no empreendedorismo? Boa. A gente trabalhou junto então no Ripple, fiquei um ano lá, né? E depois disso fui trabalhar no Google. A minha função no Google, o jeito mais fácil de explicar, assim, seria uma função de technical sales, né, de vendas técnicas, alguma coisa nesse sentido, assim. Não chamava isso a minha posição, chamava account strategist, depois analytical lead, mas no fim era mais isso do que qualquer outra coisa, né. Então eu tinha que entender muito no detalhe, assim, como é que funcionavam as plataformas, os produtos, o que funcionava para dar mais resultado, o que tinha de lançamento que fazia sentido para qual cliente, etc. Eu dava recomendações para os clientes de como melhorar a gestão deles do Google Ads, lá que na época chamava AdWords, né? Para que eles tivessem mais resultados e com mais resultados eles conseguissem investir mais, né? Então era um trabalho muito de entender, assim, bem no detalhe, como que as coisas funcionavam e tal. Daí, lá eu fiquei muito amigo do André, né, que é meu sócio na Raccoon, a gente ficou muito próximo, assim, praticamente todo dia almoçava junto e tal. E a gente sempre pensava em empreender, o que a gente vai fazer e tal. Sempre tivemos essa ideia, eu e ele, e até em caminhos diferentes, assim, né, no sentido de ele já pensar por conta própria, eu também, e aí quando a gente estava junto lá, e aí, vamos fazer alguma coisa junto e tal. Aí um dia o André falou, cara, eu tô meio mal aqui e tal, eu vou sair para empreender com certeza. Eu falei, beleza, vou com você. Foi bem No assim, curto cara. prazo, assim, vou começar agora. Foi tipo, vamos aí. Foi bem isso mesmo. Aí a gente começou a pensar, o que a gente poderia fazer. E uma coisa que sempre passa na cabeça de quem está no Google é de abrir uma agência, né? Porque eles viam muito que muitas agências não conseguiam fazer um bom trabalho para o cliente, né? Normal você estar lá e ter dificuldade, assim, com alguma agência e tal. E aí sempre parecia que tinha uma grande oportunidade ali. Alguns, tem umas 5, 6 agências aí de ex-Googlers no Brasil, inclusive. E a gente chegou até a trabalhar um tempo no mercado dos Estados Unidos. Parece que lá é lotado de ex-Googler com agência. Assim, nem é um diferencial, pra você ter uma ideia, né? Aqui a gente ainda batia na porta e falava, a gente trabalhou no Google, legal. Lá é tipo, tá bom. Tá bom, ainda bem que você trabalha lá. E aí, cara, acho que a principal sacada que eu tive, assim, nessa época foi, tipo, muito por conta de ver, assim, os dois lados da moeda, né? De um lado, quem não era de exatas apanhava muito para conseguir entender como é que funcionava a plataforma, como olhar para as métricas, como olhar para os dados e tal. Era muito difícil mesmo, assim. E do outro lado, quando você pegava um engenheiro, um cara de exatas, assim, trabalhando com marketing digital, tudo era muito intuitivo para eles, muito fácil, pegava muito rápido e tal. A gente tinha um amigo que era o Gustavo Geuken lá, que é um engenheiro da Unicamp e tal. Cara, enquanto eu estava ali fazendo umas coisas que eu achava que era super profundo e tal, na verdade ele estava 10 passos na frente, fazendo query em banco e MySQL, umas maluquices lá. Em que ano que foi que vocês saíram? A gente saiu em 2013. 2013 que começou a Raccoon. A gente saiu em outubro lá. Tem 7 anos agora. Vai fazer 7 anos agora. E aí, cara, a gente então foi muito nessa pegada, assim. Essa foi, acho que, a grande sacada que a gente teve. Então,
fugimos do modelo mais tradicional de agências digitais, de contratar publicitários, né, gente de marketing e tal, e saímos completamente disso para focar só em engenheiro, só gente de exatas, só, assim, basicamente, nos Estados Unidos até tem uma nomenclatura, né, que é STEM, né, ciências, tecnologia, matemática, engenharia, então, é só coisa de dev, só gente de exatas mesmo, assim, né? Era uma coisa que não tinha aqui ainda, vocês puxaram isso. Cara, assim, tinha algumas agências, algumas pessoas que eram desse background mais técnico, normalmente elas não estavam na área de operação de mídias, que é a maior parte da Raccoon hoje ainda é operação de mídias, né? E eles trabalhavam numa função mais de EdTech, que funciona como se fosse... eles lidam mais com plataformas que ajudam anunciantes, ajudam agências também e tal, então... como já é de uma natureza mais técnica mesmo, eles normalmente usavam para isso, mas para ter toda a operação de mídias com engenheiros, na verdade, até hoje não tem nenhum concorrente nosso que faz nada muito parecido, assim. Um outro que acaba contratando uns engenheiros e tal, mas da forma como a gente fez de basicamente fechar para esse público, acho que praticamente não tem, assim. Quantos funcionários são aí, pra gente entender o tamanho disso? A gente está em 550 pessoas agora. Caraca, e vocês ficam em São Carlos, né? A gente tinha 4 escritórios aqui, até a pandemia chegar. Os 4 em São Carlos. Isso, os 4 em São Carlos. Agora ainda temos, na verdade, né, mas não está utilizando, né, tem só um escritório nosso que está aberto e basicamente não tem quase ninguém que está indo trabalhar lá, é só quem realmente precisa mesmo. Mas a gente tem os 4 aqui, estávamos com um plano de montar um escritório único aí, mas agora com a pandemia... Agora plano para frente. Mas desses 550 pessoas, tem uma quantidade de engenheiros? Como que é essa proporção aí? Então, aí, durante uns 3, 4 anos desses 7 aí que a gente tá vivo aí, a gente contratou, durante esse período, praticamente 100% só de engenharia, né? Uhum. Só não era de engenharia, algumas pessoas do back-office... Basicamente isso, cara. O resto era todo mundo de exatas mesmo, assim. Aí, depois disso, aconteceram 2 mudanças na Raccoon. Primeiro que a gente começou a pegar gente que não era de engenharia para áreas que não tem tanto a ver. Então, a gente tem designers na parte de design, de diferentes backgrounds também, não só de design e tal. Tem a parte de conteúdo, tem a parte de social media. Essas 3 áreas, principalmente, normalmente não são pessoas de exatas que estão lá. Até tem pessoas de exatas, mas a maioria não são. E agora a gente tem gente de humanas no time de mídias e tal, olhando para essa parte, mas ainda é muito... assim, a maioria ainda é engenheiros. Então, com tudo isso, cara, eu acho que uns 70% da empresa ainda é de exatas, né? A gente só fala engenheiros, mas entra aí cientista da computação, né? Aham. E na sua visão, foi esse o diferencial que fez vocês em 7 anos ficarem com a melhor... E aí também já entra nesse que eu falei, né, da melhor agência de marketing digital da América Latina. Foi esse o diferencial de vocês para conseguir esse crescimento tão rápido? Assim, acho que a gente montou a empresa baseada em 4 pilares, assim, A gente sabia que tinha uma questão de serviço que, mesmo quando as pessoas sabiam fazer o trabalho de ads, assim, de ter um bom trabalho no Google, elas normalmente não tinham horas suficientes para cuidar das campanhas dos clientes, assim, né? Então, a gente sabia que a gente tinha que aumentar a quantidade de horas, ter essa mão de obra especializada, então, olhar mais para a gente de exatas do que para humanas, né? Olhar para a tecnologia como um dos pilares mais importantes assim da empresa também e, por fim, a parte de conhecimento técnico mesmo, né? Que tem muito a ver da nossa história no próprio Google, assim, de ter trazido essa parte aí meio de technical sales e tal, de entender mesmo no detalhe as plataformas e tal. Então, foi um conjunto dessas 4 coisas, mas eu acredito que a parte dos engenheiros fez muita diferença, assim. Acho que é o maior diferencial que a gente tem em relação às outras agências, sim. E foi por isso que vocês escolheram São Carlos como base? Exatamente. Foi por isso mesmo. A gente estava na cabeça de onde que a gente poderia contratar mais pessoas com background, né, de engenharia, da parte de exatas, e ao mesmo tempo que não ficasse tão longe de São Paulo, porque a gente sabia que a maior parte dos nossos clientes iam estar em São Paulo, como acontece até hoje. Assim. Então,
A gente tem cliente no Brasil inteiro, literalmente, mas o foco ainda é muito São Paulo, assim, ainda é muito grande lá. E como é que nasceu o negócio da América Latina, né, da melhor agência? Na verdade, assim, o que acontece é que a gente tem uma premiação do Google, que ele já tem 3 anos que eles têm essa premiação, né? Então, eles, no primeiro ano, chegou a ter uma competição global, a gente foi para disputar o global, mas ficamos lá entre os top 3 do mundo mesmo, em uma das categorias, né? Eles têm várias categorias que eles colocam lá, que é baseado nos produtos do Google. Então, tem Search, Display, YouTube, Shopping, Mobile, e acho que tem mais uma lá, que é Grow Your Business Online, que é de crescimento de pequenos negócios e tal. Aí no primeiro a gente foi para a final mundial, mas não levamos. Aí no segundo ano já não teve a mundial, já foi só Américas, que juntou ali como uma região, né? Aí de Américas a gente ganhou, então batemos a agência dos Estados Unidos, lá do Canadá. Incluindo Estados Unidos. Incluindo Estados Unidos, cara, isso foi louco, assim, a gente ganhou um prêmio lá. E aí no ano passado eles mudaram de novo, não tem mais Américas, eles quebraram Américas em Estados Unidos e Canadá e América Latina. E aí, como Estados Unidos, como América Latina, que é o que a gente participou, a gente acabou ganhando 2 prêmios, né? A gente foi para a final nas 6 categorias que eles colocaram, e aí voltamos com 2 premiações, que eu acho que é a única agência do mundo aí que ganhou 2 prêmios nessas questões regionais aí, né, no Google. Então, impressionante, tipo, né? Nessas categorias, shopping acho que foi sempre uma categoria que a gente teve um resultado bom e tal, e a gente sempre se destaca aí também por ter muito varejo, né? A gente acaba atendendo bastante varejista aqui na Raccoon também. Não, é impressionante o resultado. E aí, falando em número, né? Só para a gente tangibilizar aqui, tem algum número que você consegue dizer aqui para a galera do que mostra isso? Dessa ciência, dessas coisas por trás? Acho que assim, por um lado tem de resultado mesmo, a gente tem vários cases de clientes com aumento de receita de mais de 100%, leads, assim, 2, 3 vezes mais e tal. A gente, bem no comecinho da Raccoon, cara, a gente fez uma proposta para um cliente que a gente falou o seguinte, se eu não melhorar no mínimo 30% a sua receita com o mesmo investimento, você não me paga nada. Então era assim, até 30% era 0, e se eu aumentasse mais de 100% a receita deles, investindo a mesma coisa, eles pagariam o máximo, que era 20% do investimento e tal. Com 1 mês e meio, a gente bateu mais de 100% de investimento lá, cara. De receita, desculpa. Cara, impressionante. Então, assim, a gente tem vários resultados bem legais, assim, nesse sentido e tal. E aí, hoje em dia, o mercado é até legal de falar que é bem mais avançado, assim, né? No começo era fácil de encontrar essas contas que estavam meio abandonados, assim, e aí agora o mercado tá melhor, assim, tá mais difícil de encontrar esses... Tá mais profissionalizado já também. E aí a outra coisa que é legal de contar, assim, a gente já investiu mais de R$1 bilhão em mídia, assim, né? A gente, acho que no ano passado foi mais ou menos uns R$400 milhões que a gente investiu. A projeção para esse ano, pré-pandemia, era investir pelo menos 600, 700 milhões e tal. Caraca, impressionante também. E nessa jornada aí de Raccoon, quais foram, assim, a gente já viu parte de resultado, mas quais são os principais pilares que você fala aqui, até para dar de dica aqui para a galera que está começando também, querendo montar uma empresa com uma gestão legal, o que eles precisam pensar do ponto de vista de negócio, assim, para construir um negócio de tempo, que dure no tempo, que tenha resultados legais? Acho que a dica que eu acho que mais vale para quem está começando é olhar diferencial de mercado mesmo, assim, né? Tipo, eu vejo que tem um monte de gente que faz coisas bem feitas e tal, mas que no fim nunca se diferencia de todo o resto, assim, né? Então tem que pensar sempre o que é diferente, por que alguém vai me contratar e não uma outra empresa, o que eu trago de valor para essa conversa, o que é diferente dos meus concorrentes, assim. De maneira geral, assim, olhando vários negócios, sou investidor de alguns negócios e tal, e também, sei lá, direto aparece algum empreendedor que quer trocar uma ideia e tal, eu vejo muito isso, sabe, da dificuldade que as pessoas têm de realmente entender que, assim, não, nisso aqui é onde eu sou muito bom, vou focar nisso, aqui vai me dar grana e tudo mais. Então, essa é a principal dica, assim.
E a outra, em termos de gestão mesmo, acho que é a preocupação com pessoas, né? A gente trabalhando na Whirlpool, a gente sabe o tanto que pessoas é um pilar importante mesmo da empresa, assim, né? Não é da boca para fora, assim, os caras levam muito a sério, treinamento e tudo mais. E aí eu sempre dou a dica de que a melhor ferramenta que você pode utilizar para isso, assim, é o tal do one-on-one, né? De você fazer reuniões periódicas, pelo menos a cada 15 dias, assim, com o seu time, para tentar avaliar como que as coisas estão, o que eles estão precisando de ajuda, o que está indo bem, o que não está, ajustar rapidamente para poder já dar mais velocidade para o negócio, assim. Acho que esse é um outro ponto importante. Acho que se eu tivesse que dar uma terceira dica, aí é um negócio acho que mais pessoal, essas outras são um pouco mais universais, assim. Eu tentaria sempre pensar, assim, como é que você faz para simplificar processos, não criar muita burocracia interna também, assim. A gente vê muita empresa que ou demora muito tempo fazendo, por exemplo, planejamento, pensando 10 anos, sei lá, e ao mesmo tempo não usa isso para praticamente nada, ou quando vai usar, usa contra a empresa, no sentido de ficar muito preso, assim, tipo, não, meu planejamento é esse, eu preciso ir para esse caminho aqui e tal. O Gustavo Caetano, que é nosso conselheiro aí, né, que é um empreendedor super famoso e tal, ele tem uma frase que a gente carrega desde o começo da Raccoon, que é: se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique com o terreno, né? Então, na prática, é assim, ele até brinca, né? Fala assim, você está olhando no mapa lá, tá falando que tem um rio na sua frente. Você olha para frente, tem areia, não sai nadando, não. Tem areia mesmo. Tem, E a gente vê uma galera que sai nadando, cara, assim, é bem comum ver um monte de gente que, o plano é esse aqui, vamos embora, sabe? Então, Você tocou em dois pontos, assim, muito legais as dicas, e 2 pontos que eu sempre falo também nas consultorias que eu dou presencialmente, para quem está começando ou para quem já começou. Eu vejo muita gente complicando o desnecessário, então vejo aqueles planos, para quem está começando especialmente, né? Plano business plan de 250 páginas, com um monte de hipótese e premissa para trás, e fala, cara, desenvolve um negócio simples, põe para testar, porque a certeza que você tem é que esse plano não vai funcionar do jeito que você está. Então o plano acaba dando uma falsa segurança ali na galera e acaba se arriscando numa coisa que não precisa se arriscar tanto. E em relação ao primeiro ponto que você disse, né, de diferenciação, tem uma pergunta que eu sempre faço, assim, óbvio que diferenciação nem sempre é o único caminho, tem a opção de custo, mas se a pessoa escolher diferenciação como entrada de negócio, eu faço a pergunta, por que então que o consumidor vai escolher você e não o seu concorrente? Aí a pessoa começa a dar aquele pan, né, tela azul. Aí a primeira resposta é o que ela acha. Aí eu falo, tá bom, mas vamos validar isso, vamos falar com as pessoas. E aí começa, no final do processo, a resposta é outra da hora que começou. Então tem que entrar no detalhe mesmo, tem que dedicar muito tempo para isso, mais nisso do que na parte do planejamento de 10 anos do negócio. Você não tem nem o amanhã ainda, né? Cara, assim, uma coisa, eu tô me dando bem nesse mundo novo aí, porque é tão rápido que o planejamento perdeu força, né? Porque eu sou péssimo de planejamento, de processo e tal, eu sou bom de execução, assim. Então, no fim, hoje, a capacidade de mudar rápido, de olhar mais para o outro lado e já começar a seguir, criar coisas novas, está dando muito mais diferença para os negócios, assim, do que conseguir planejar e olhar muito a longo prazo. É óbvio que isso também depende, né, de empresa para empresa. Falar isso para a Apple, por exemplo, é muito difícil, porque você precisa fazer um pipeline de produtos, já pensar em feature para 5, 6 anos e tal. Mas essa é outra coisa também que é muito bom de dar de dica, assim. Já vi alguns outros empreendedores falando isso. Assim, você não tem nada para aprender com Amazon, Apple, Google. Esquece, cara. Assim, esquece. Assim, todo mundo usa esses caras como case e tal. Cara, é um business, assim, esse é o verdadeiro unicórnio, porque você não vai encontrar em lugar nenhum, assim, só existem eles, assim. E, tipo, são business muito malucos, assim. Não dá pra, vou fazer um negócio e vou me espelhar nessa lógica do Google aqui, cara. A chance de dar errado é quase 100%. Não é. E quando você fala de Brasil ainda, o meu público é um público menos tecnologia, é um público mais empreendedor raiz, assim, né, entre aspas. É um cara que tá abrindo um salão de beleza, mas com potencial de crescimento, talvez virar uma franquia depois. Mas quando você fala em números, 52 milhões de empreendedores no Brasil, 82% disso é informal. Então não é muito a bolha que a gente vive de Amazon, de Apple, né? Tem um mundo que não vale, as coisas que funcionam lá não necessariamente valem para eles.
Desse mercado aí de empreendedorismo real, cara, eu sempre pego um exemplo meio besta, assim, que eu acho que é padaria ou, sei lá, alguma coisa de comida, assim, e tal. Eu sempre falo assim, cara, eu vou em padaria e aí eu fico tentando pensar, cara, o que é o carro-chefe aqui, né? Tipo assim, o que é o negócio que eu tenho que comer aqui? O que é o negócio que é, nossa, aqui tem uma parada que todo mundo vem aqui para comer, né? Doce, salgado, sei lá, um suco, não sei o quê. 95% não tem, né? Tipo assim, não tem um motivo para eu voltar lá, assim, o pão é decente, e o bolo é ok. Pô, não tem um negócio aí que é foda. Tipo E assim, aí volta naquela um pergunta, negócio. né? O porquê você e não o cara da outra esquina, né? Cara, eu sempre falo isso, tipo assim, às vezes você vai num lugar, aí você come um bolo, você fala, cara, esse bolo é horroroso, assim, não dava para continuar num ciclo de teste até chegar num negócio que seja bom, assim, sabe? Começa a colocar a mentalidade de teste, né, do negócio. Total, cara. Isso é um negócio que, com certeza, eu faria, acho que até o bolo A e o bolo B, sabe? Tipo assim, como o bolo A e o bolo B, deu feedback, ganha desconto, sei lá. Coloca dias diferentes da semana para testar o feedback, para não ter intervalo compartilhado. Dá para fazer um monte de teste, mas a galera não conhece, não sabe isso, né? E isso é muito legal. Tem um caso legal para contar, cara, desculpa continuar nesse tópico, porque essa história é bem interessante, né? Eu sou de Araguari, né, Minas, e lá Grande tem... Araguari. Grande Araguari. E lá tem um lugar, cara, que chama Bar Apolo. É um bar caindo aos pedaços, assim, cara. É meio caído o lugar e tal. E aí eles têm uma coxinha, cara, que de coxinha não tem nada, eu brinco, né? Porque, assim, a massa é de mandioca e o recheio é de carne de porco. Então, tipo, já não é nada do que normalmente se pensa de uma coxinha e tal. Cara, esses malucos, eles vendem 2.000 coxinhas por dia, cara. Ô, louco! 2.000 coxinhas por dia. 2.000 coxinhas por dia. Os caras vendem um absurdo. Por quê, cara? Porque a receita é muito boa e tal, e aí é tão famoso na cidade, ganhou tanto destaque e tal, que muitos outros lugares da cidade revendem a coxinha deles em vez de fazer a própria. Uhum. Então, assim, você vai num bar X e aí tá lá escrito coxinha do Bar Apolo. Então, os caras fizeram um negócio... E é isso, cara. O que eles fizeram? Uma puta de uma coxinha gostosa, cara. Aqui em Bueno de Andrada tem uma outra coxinha aqui, que é do lado aqui de São Carlos, né? Do lado de Araraquara ali. Cara, os caras criaram um império com uma coxinha também, sabe? Então, se fizer um negócio bem feito, você consegue vender um absurdo. Pois mesmo. dedica tempo nesse começo, né, para pensar num negócio, senão você vai entrar num mar ali vermelho cheio de gente fazendo a mesma coisa, aí você vai entrar numa briga de preço depois, e aí não tem fim, né? Depois você vai estar, daqui a um ano você vai estar puto porque tá vendendo e não tá dando lucro. Exatamente. Boa. Como eu disse para vocês aqui, essa primeira parte do papo foi para a gente entender a Raccoon, acho que foram coisas super legais que o Ked falou do processo, que também dão dicas para vocês aplicarem no negócio de vocês, de gestão, de planejamento, nessa última parte da etapa da conversa aqui de diferenciação de pessoas. E agora, eu vou até fazer diferente, eu ia fazer num vídeo só aqui a primeira parte, a segunda parte, mas senão vai ficar, daqui a pouco vocês vão ter que dedicar um tempo no cinema para ver a entrevista, que tá muito boa. Então eu vou parar essa entrevista agora, aí a semana que vem a gente volta com a segunda parte da entrevista. Então vocês vão ter que assinar o canal aqui, se inscrever, ativar a notificação, porque semana que vem a parte prática mão na massa de marketing digital, para vocês colocarem na realidade de vocês. Ked, como é que a galera entra em contato com a Raccoon também? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, mas como que as pessoas podem chegar em vocês? A gente tem aí, é só procurar Raccoon mesmo, com 2 Cs e 2 Os, e nosso site é raccoon.ag, e aí nas redes sociais estamos em todas aí, estamos no Facebook, no Instagram e tal, vale a pena seguir que tem bastante conteúdo legal também para quem está querendo saber mais sobre marketing digital. Boa, maravilha, obrigado por essa primeira etapa, e vocês... Até semana que vem, hein?